Olá pessoal, vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante. E as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Olha só aqui o meu plano de coordenadas cartesianas. O que será essa linha, essa reta, essa equação que nós estamos vendo aqui no meu plano? A reta de equação y é igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo, que atravessará o bairro e outras regiões da cidade no ponto P igual a menos 5,5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao Comitê de Planejamento que fosse prevista uma estação do metrô de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior do que 5 quilômetros. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto. Letra A, menos 5,0, B, menos 3,1, C, menos 2,1, D, 0,4 e 2,6. Então, olha só, eles vão construir, existe um hospital no ponto menos 5,5. E essa reta de equação representa o planejamento do percurso da linha do metrô. E eles querem saber eles querem que eu tenha uma estação de metrô a menos de 5 km em linha reta do hospital. Então, qual desses pontos aqui ele pode ser uma estação de metrô que está localizado a menos de 5 km do hospital? Primeiro, vamos olhar aqui no gráfico, porque se nós estamos falando do ponto da estação, uma estação de metrô no ponto, e ele dá esses pontos, primeira coisa, esse ponto precisa pertencer à minha reta. Porque se é uma estação de metrô, ela precisa estar aqui na linha do metrô, não é verdade? Então vamos olhar cada um desses pontos. Por exemplo, o ponto menos 5 e 0. Eu vou vir aqui e vou marcar aqui no meu gráfico. Menos 5, primeiro eu vou ver aqui o eixo X. Ele está mais ou menos aqui, ó. Menos 5 e 0. Muito bem, eu vou marcar ele aqui, menos 5 e 0. Coloquei ele de amarelinho, ficou muito claro, fazer um pontinho vermelho. Esse ponto, ele está dentro da nossa linha de metrô? Não. Então, eu já sei que a coordenada da letra A não vai me ajudar em nada. Vamos ver o B, menos 3 e 1. Então, eu vou vir aqui o ponto menos 3 e coordenada do Y1. Vamos vir aqui, ó, menos 2, menos 3. Vou fazer uma reta para me orientar. 3 e 1. Aqui eu tenho 2, mais ou menos aqui na metade eu tenho 1. Então, se você olhar aqui, aparentemente nós temos que esse ponto, sim, pode ser uma estação de metrô, porque ele está em cima da minha linha de metrô. Vamos analisar aqui o próximo. O ponto C, menos 2 e 1. Então, vamos olhar aqui o ponto C. Onde fica o menos 2? O menos 2 está aqui. O 1 eu já estou indicando nessa linha que eu puxei aqui, já está me orientando de onde é o 1. Eu tenho alguma estação de metrô? Eu tenho como colocar alguma estação de metrô aqui? Não tenho. A linha do metrô não passa aqui. Então, a letra C também não me ajuda em nada. Ponto D, 0 e 4. Vamos voltar aqui. O 0 no X e 4 no Y. Opa, aqui pode ser sim uma estação de metrô. Ok? E qual é a outra coordenada que ele me deu?
2 e 6. Então, vou aqui o ponto 2. Deixa eu fazer a minha linha de referência. Sempre leve uma reguinha na prova, ok, pessoal? Então, aqui, eu coloquei uma linha aqui para indicar minha coordenada do ponto 2 e vou vir aqui o ponto 6. Olha, a minha linha está um pouquinho torta, mas aparentemente esse ponto pertence à nossa linha de metrô. Então, esse ponto pertence à nossa reta. Então, é possível ter uma estação de metrô aqui. O que eu vou fazer? Eu vou agora destacar esses pontos. Olha só, onde eu posso ter aqui a minha estação. Então, estão 3 pontos aqui podem estar a minha estação. Mas olha, ele não quer saber quais são os pontos onde podem ter estações. Olha só a pergunta. Atendendo ao pedido da comunidade. Qual é o pedido da comunidade? Lembra na questão que a estação tem que ficar a menos de 5 km do hospital? E aonde que fica o hospital? O hospital, ele fica no ponto menos 5 e 5. E ele quer que a distância ao hospital medida em linha reta não fosse maior do que 5 km. Vamos marcar esse ponto, menos 5 e 5, aqui no meu gráfico. Então, eu vou vir aqui e vou marcar meu ponto aqui, menos 5 e 5. Vou puxar a minha linha de referência para tentar deixar ele melhor possível. Menos 5 no eixo X está aqui. Colocar aqui uma linha, mais ou menos, para me indicar. Essa linha está um pouquinho torta, vou puxar um pouquinho para cá. Ok, fica mais ou menos aqui. Muito bem. Vamos colocar agora, era menos 5 e 5 ponto, né? 5 positivo, então a minha linha na verdade ela tem que ser para cima, pessoal. Coloquei a linha aqui no lugar errado. Coloquei minha linha aqui para cima. E o outro ponto é 5 positivo. Então aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5. Muito bem. Fiz o cruzamento. Então aqui é o local onde está localizado mais ou menos o meu hospital. E aqui eu tenho 3 estações de metrô. Olha só o que a pergunta fala. Eu tenho que descobrir qual dessas estações de metrô estão a menos de 5 km, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que calcular a distância de 2 pontos. Eu vou ter que calcular a distância entre o ponto aqui do hospital, que ele é o ponto, vou marcar aqui, ó, que é o ponto menos 5 e 5, até cada um desses outros pontos aqui, para ver qual deles eu vou ter aí menos de 5 km. Primeira coisa, só tem uma alternativa correta, não é verdade? Então vamos tentar, em vez de fazer o cálculo para os 3, vamos tentar descobrir qual é o que está mais próximo, aparentemente. Vamos testar, para ver se nós acertamos o nosso chute. Então, por exemplo, eu vou traçar uma linha do meu hospital até a minha estação de metrô aqui. E agora eu vou traçar uma linha até essa outra estação. Olha só o movimento dessa linha. Esse ponto aqui, essa minha primeira estação, não parece que está mais próxima do que essa minha outra estação aqui? Sim. Então essa estação aqui, a outra, a terceira, ela está bem mais distante. Então, com certeza, provavelmente, essa última estação ela esteja com uma diferença maior do que 5 km de distância. Lembre-se que ele falou que os eixos X e Y estavam com medidas em quilômetros. E agora, entre essas duas estações, aparentemente, qual que é a que está mais perto? Se você olhar aqui, ó, pelo comprimento da minha reta, aparentemente, essa estação aqui, minha primeira estação, está mais próxima. Então, provavelmente, ela vai estar a menos de 5 km. Professor, posso matar a questão aí? Não, não pode. Por que nós fizemos essa análise? Para a gente poder, vamos calcular agora a distância desse ponto e ver se é verdade isso. Porque talvez não, às vezes o gráfico esteja num tamanho não, numa escala não correta.
Então, às vezes, você está aí mexendo com a régua, sai um pouco torto. Como nós estamos mexendo, nós não podemos tomar uma decisão assim, só riscando o gráfico para você saber onde é o local. Aqui a gente pode ter uma ideia, mas para ter certeza a gente precisa calcular. Às vezes pode ser que o gráfico, na hora que a pessoa foi fazer a diagramação da prova, deu uma encolhidinha no gráfico, isso mexe na escala. Aí você vai traçar aqui, às vezes você mete com régua e fala, não, esse ponto é mais próximo e dança, tá? Então toma cuidado com isso, nós temos que calcular. Então, se nós calcularmos a distância do ponto P, que é o nosso hospital, até essa estação, se ele der menos de 5 km, beleza, a gente já matou a questão. Se der mais do que 5, vamos tentar uma outra estação de metrô para ver se ela está a menos de 5 km. Ótimo. Então é isso que nós vamos ter que fazer para encontrar aí os pontos. Só uma curiosidade, pessoal, eu esqueci aqui o seguinte, o ponto menos 2 e 1 não é uma estação, então a gente elimina essa alternativa. A gente ficou só com a alternativa B, D e E, ok? Eu só esqueci de riscar aqui, mas pode ver que o ponto menos 2 e 1 está fora. Então vamos calcular a distância daqui. Esse ponto é qual? É o menos 3 e 1, certo? Então vamos olhar aqui, ó, menos 3 e 1. Vamos testar a minha alternativa B. Mas professor, como é que eu vou calcular a distância entre dois pontos? Eu vou passar a formulinha para vocês recordarem. Por exemplo, eu vou ter um ponto A, ok? Vou chamar aqui de ponto A. Ele vai ter uma coordenada, que nem esses outros pontos tinham. Em vez de eu utilizar números, eu vou utilizar letras, porque pode ser qualquer coordenada. Então, por exemplo, primeiro eu não vou sempre colocar o valor de x, então eu vou colocar aqui, ó, xa, e depois eu vou colocar quem? Ya, ok? Então, essa aqui vai ser as coordenadas do meu ponto A, xa, ya. E um outro ponto B qualquer. Eu vou chamar ele de xb, yb, ok? Esse aqui seria um outro ponto qualquer. Eu estou fazendo isso aqui para passar a formulinha para vocês. E como é que eu vou calcular a distância desses dois pontos? Seria a distância do ponto A até o ponto B. Olha, eu vou ter que tirar uma raiz quadrada. Uma raiz quadrada de quem? Eu vou fazer... Primeiro, eu vou olhar os eixos x, depois eu vou olhar o eixo y. Então, no eixo x, eu vou fazer xb menos xa. Vou colocar aqui, ó, xb menos xa e vou elevar ao quadrado. Mais, eu vou vir aqui, vou fazer yb menos ya. E vou fazer o quê? Vou elevar ao quadrado. Esta aqui é a minha formulinha, tá ok? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos testar o nosso ponto. Quem vai ser o meu ponto A? Quem vai ser meu ponto B? Tanto faz. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto do hospital de ponto... Vou chamar ele de ponto H, só para a gente lembrar que é hospital. E qual era a alternativa mais próxima que a gente ia testar? A alternativa B, certo? Então, eu vou vir aqui, é menos 3 e 1. Eu vou chamar o ponto A de menos 3 e 1. Se eu inverter, chamar o ponto B de menos 3 e 1, não faz diferença, tá ok, pessoal? Vai dar certo do mesmo jeito. Então, eu chamei meu ponto A de menos 3 e 1. Vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, menos 3 e 1. E o meu ponto B, quem vai ser? Na verdade, ele vai ser quem? O ponto onde está localizado o hospital. Então, eu vou, em vez de chamar de ponto B, eu vou chamar ele de ponto H. Tá ok? E aí, eu vou colocar as minhas coordenadas do hospital aqui, que é menos 5, 5. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a minha formulinha. Tá ok? Então, vamos lá. A distância do meu ponto A, que é da minha alternativa B,
até o meu hospital, onde está aqui o ponto onde está localizado o hospital, vai ser igual. Vamos colocar aqui a raiz. Muito bem. Abro parênteses, xb. xb, quem vai ser o xb? Vai ser aqui o meu ponto do hospital. Quer chamar? Se você está com um pouquinho de dificuldade, você pode chamar ele de ponto B. Pode chamar ele de ponto BH, para indicar que é o hospital. É só para você ter uma referência. Então, olha só, eu vou fazer xb, que é igual a menos 5. Vou colocar aqui, ó, menos 5. Menos xa. Quem é o xa? É o x do meu ponto A, que aqui é menos 3. Cuidado com isso. Vou colocar aqui, ó, menos da formulinha. Mas só que o meu ponto aqui também é menos 3. Então, eu vou colocar um parênteses aqui, ó, menos 3 elevado ao quadrado. Mais, agora eu vou ver quem? Meus y. Eu vou pegar o y do ponto B, que é igual a 5. E fazer menos o y do ponto A, que nesse caso é igual a 1. E também vou elevar ao quadrado. Cuidado aqui na hora de você resolver, para não se atrapalhar com esse sinal. Menos com menos é igual a mais. Então, aqui, ó, na verdade, vai ficar menos 5 mais 3 elevado ao quadrado, mais 5 menos 1, 4 elevado ao quadrado. Certo? Muito bem. Vamos aqui para a minha outra lousa. Então, a minha distância desse meu ponto, que eu chamei de A, que na verdade é a alternativa B, até o hospital vai ser igual a raiz quadrada de menos 5 mais 3. Você pensa comigo. Você está devendo R$5 no banco. Você deposita R$3, você continua devendo R$2. Então, vai ficar quanto aqui? Vai ficar menos 2 elevado ao quadrado. Mais 4 elevado ao quadrado. Certo? Então, vamos continuar. A distância do ponto A até o ponto H. Vamos lá. Menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Mais 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Certo? Então, a distância do meu ponto A até o ponto H é igual a raiz de 16 mais 4, 20. Professor, quanto que é a raiz de 20? Eu não sei e nem preciso saber. Por quê, professor? Olha só, a questão fala que a distância não pode ser maior do que 5 km. Se a distância do ponto A e B, A até o H, fosse 5 km, aqui dentro teria dado raiz de 25. Olha só essa linha de raciocínio para você seguir. Vamos colocar aqui, ó. Para a minha distância pode ser no máximo 5 km. Então, vamos supor que fosse exatamente 5 km. Quanto que daria dentro dessa raiz? Daria 25, porque raiz quadrada de 25 é igual a 5. Eu encontraria o quê? Os meus 5 km. Então, qualquer valor de raiz quadrada menor do que 25, nesse caso 20, você concorda comigo que o resultado vai ser menor do que 5? Ou seja, ele vai atender o meu quesito, o que eu preciso. Ele precisa ser menor do que 5 km. Só por curiosidade, pessoal, raiz de 20. Raiz de 20 é igual a 4,47 aproximadamente. É menor do que 5, então nós encontramos a nossa alternativa correta, que é a letra B. Professor, posso fazer a mesma coisa com a alternativa D e com a alternativa E? Pode. Você pode testar, calcular a distância da alternativa D até o hospital e da alternativa E até o hospital. E aí você vai ver que são valores maiores do que 5 km. O valor de dentro da raiz vai ser maior do que 25. Então, você vai descartar essas alternativas. Mas eu te aconselho, faça isso para você treinar, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!